Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias comigo. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Evangelho de São Lucas, capítulo 22. Amém? Eu quero falar ao teu coração nessa noite qual foi o motivo da queda de Pedro. O que levou Pedro a cair? E baseado na vida dele, no que levou ele à queda, eu vou ministrar para você uma palavra aqui, para que você se desperte, para que você fique acordado, para que você não venha cair como Pedro caiu. Muitas pessoas, ao olharem para a vida de Pedro, e se eu pedir para alguém me dar um fato aí que aconteceu na vida de Pedro, a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é: ele negou Jesus 3 vezes. Quando nós nos lembramos de alguma pessoa, a primeira coisa que nos vem à mente em relação àquela pessoa, em muitas vezes não são as suas qualidades, e sim os seus defeitos. É isso ou não? Qual foi o motivo que levou Pedro a cair? Essa é uma palavra para a sua vida de despertamento, porque Pedro não caiu quando negou Jesus. Houve um processo na vida dele que culminou em queda, e nós vamos ver aí 5 questões que levaram Pedro a cair. Amém? E na sexta eu quero falar uma outra revelação de Deus aqui para abençoar a vida. Lucas 22, versículo 33 diz: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Amém? Não fecha não, nós vamos ficar a mensagem toda aqui nesse evangelho de Lucas 22. Nós vimos aqui que Jesus vem dar uma palavra para Pedro de advertência. O subtítulo aí diz assim: Pedro é avisado. Jesus falou: olha, Pedro, você tem que tomar cuidado, porque a minha hora está chegando. E Pedro já sabia do que Jesus já lhe tinha falado, não só a ele, mas aos outros discípulos: olha, eu vou para Jerusalém, e quando eu chegar lá, eu vou ser preso, as pessoas vão escarnecer de mim, vão me bater, vão me cuspir na face, vão me crucificar e vão me matar. E Pedro então olhou para ele e falou: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, quanto também para a morte. Então eu vejo na vida de Pedro aqui uma autoconfiança. Estou pronto. O problema da autoconfiança, nós devemos confiar no que a gente faz? Sim. Mas a minha confiança, o meu alicerce tem que ser no Senhor. Davi declara isso no Salmo 20, no versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, faremos menção do Senhor nosso Deus. Então, muitas vezes, as pessoas têm confiado na sua própria capacidade, têm confiado no jeitinho brasileiro, que às vezes é um jeitinho do inferno, e ela diz: isso nunca vai acontecer comigo, isso vai acontecer com todo mundo, comigo não, é ruim, porque eu não sou bobo, eu sou esperto. Estou pronto, Jesus, para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Eu confio no meu taco, eu sei quem eu sou, e eu não tenho problema para enfrentar isso aí que vai vir não. Estou prontinho. Se for para ir para a cadeia, eu vou. E se for para morrer lutando contigo, eu também vou morrer. Transportando isso para os dias de hoje, quantas pessoas já te deram tapinha nas costas e falou: conta comigo? E na hora que você chegou lá: fulano, eu vim cá porque eu estou agora num sufoco, e você falou que se eu precisasse eu poderia te chamar e tal. Não, mas eu falei: conta comigo em oração. Eu vou ficar aqui em casa, vou interceder por você para Deus te abençoar lá. Eu não disse que eu ia com você, eu não disse que eu ia estar lá junto. Eu estou com você sim, mas orando.
E aí as pessoas começam a pular fora. E naquilo que você estava depositando a sua força, você começa então a perceber que você não é tão forte assim. A Bíblia diz, olha, não se glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, mas se tiver que se vangloriar, vanglorie-se em saber que o Senhor é Deus. Então o que eu aprendo? Primeiro passo que levou Pedro a cair, autoconfiança. Às vezes, meu irmão, você tem que tomar cuidado com isso. Você deve ter uma confiança no que você faz? Sim, eu posso confiar no que eu faço, mas a minha dependência tem que ser exclusiva de Deus. Está dando para os irmãos me entender? Você deve confiar no que faz? Deve, mas a sua dependência tem que ser de Deus. Eu, em o nome de Jesus, vou vencer. O grande problema das pessoas é que elas sempre conjugam na primeira pessoa do singular. Eu faço, eu posso, eu consigo, eu resolvo, eu vou lá, eu sou bom, ninguém é melhor do que eu, e é eu, bendito seja eu, glorificado seja o meu nome, eu sou bom mesmo. A Bíblia diz, em Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Quando a gente se torna autoconfiante, a gente está dizendo, eu não preciso do Senhor não, isso aqui eu mesmo resolvo. E quando a gente faz isso, lembramos a Deus o diabo, que quando disse, eu vou pôr o meu trono acima do dele, e eu vou ser melhor que ele, e pronto. Primeiro motivo que levou Pedro a cair, qual foi a igreja? Não ouvi. O que levou Pedro a cair, irmãos? A autoconfiança, cuidado com ela. Segundo motivo que levou Pedro a cair, versículo 22, capítulo 22, versículo 45, está escrito, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. Agora presta atenção, Jesus estava lá no Getsêmani, orando, a agonia de que dali a algumas horas ele iria ser preso, ia começar o martírio de 12 horas. Nessas 12 horas, ele foi espancado com azorrague, um chicote de 12 tiras de couro, com um pedaço de chumbo e osso de carneiro. Quando o profeta Isaías diz que a sua carne foi dilacerada, no capítulo 53, de 3 a 9 de Isaías, é porque foi mesmo. Foram mais de 460 perfurações nas costas. Agora presta atenção. Teve uma coroa de espinhos cravando na sua fronte. Não deve ter sido uma coisa muito boa. Alguém pega um caniço, um porretezinho, venda os olhos dele e dá com aquele caniço na cabeça de Jesus e diz, profetiza quem te bateu. Cuspiram nele, zombaram. Então por que Jesus estava orando? Porque ele sabia que daqui a poucas horas o que estava esperando por ele. Quando ele voltou para ver os discípulos, como é que os discípulos estavam? Dormindo. E eu me lembro que falei aqui no domingo, que quando dormimos, perdemos o sentido da realidade. Não nos damos conta do que acontece à nossa volta. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 13, versículo 11, ele declarou, já é chegada a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando iniciamos a fé. Em Efésios capítulo 5, versículo 14 diz, desperta, pois tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Em Jonas capítulo 1, versículo 5, o navio estava indo para o fundo do mar, e diz o texto que Jonas estava dormindo. E eu vejo aqui o que tem feito muito crente cair nesses últimos dias. Estão dormindo quando deveriam estar orando. Estão deixando vitórias passarem, porque não tem-se na vida dele o princípio da oração, o princípio de clamar, o princípio de acordar pela madrugada e falar, Deus, Senhor, o Senhor sabe o que está me incomodando, Deus. O Senhor já sofreu o que eu sofri.
porque o Senhor, como homem, em tudo foi tentado, mas não pecou. Está lá em Hebreus 5:9. Ele já passou pelo que você passa, ele já foi tentado como você é tentado todos os dias, mas ele disse: olha, eu venci o mundo, vós também vencereis. Então, meu irmão, não durma. Não é hora de cruzarmos os braços, não é hora de deitarmos na rede, não é hora de ficar com cara na televisão, assistindo filme, novela, futebol, jornal o dia inteiro. É hora de entrar para o quarto, Mateus 6,6, fechar a porta e orar ao nosso Deus que nos veio oculto, e Ele, através da oração, diz o texto, nos recompensará. Não é hora de dormir. A Bíblia diz: olha, não é aqui o vosso descanso, trabalhai até que eu volte. Vai orar, meu irmão. Esse negócio está estressado, vai pescar, isso é frase de para-brisa de carro. Crente está estressado, está passando tribulação, vai orar, vai buscar, vai pagar um preço, vai lá para o quarto e chora nos pés do Senhor, porque diz a Bíblia: a um coração contrito não desprezará o Senhor. Não é hora de dormir, porque quando a gente dorme, todo mundo chega: fulano, não vai por aí, isso não é para você, isso não é para você, isso não é para agora. Olha, nós estamos de fora, a gente está vendo. Que está vendo? Vocês estão aí com inveja. Isso aí é dor de cotovelo, porque eles não têm o que eu tenho, não podem fazer o que eu posso fazer. Então eles estão querendo é que eu perco isso daí, porque eles estão aí com inveja de mim. Cuidado. Talvez, se Deus, talvez não, Deus usou uma mula para falar com Balaão, Ele pode usar um drogado, um bêbado, um ímpio para falar com você. Olha, isso não é caminho para você. Olha, essa vida não é para você. Olha, toma cuidado com isso. E a sua sonolência espiritual vai te levar a dizer: estão com inveja, estão com ciúme, por isso que estão falando isso. Toma cuidado. Eu vejo aqui o segundo motivo que levou Pedro a cair: ele estava dormindo quando deveria estar acordado. Jesus falou: velai comigo, orem comigo pelo menos um pouco. Jesus voltou e foi orar. Quando voltou, os discípulos estavam dormindo, e Jesus falou: agora vocês podem acordar, porque a minha hora chegou. E lá então enviam soldados para prendê-lo. Você já viu quando você é abordado por uma notícia ruim, que você está meio dormindo? O telefone toca na madrugada, até você assimilar aquela informação, você já passou do ponto. Está dando para os irmãos me entender? Qual foi o primeiro motivo que levou Pedro a cair, igreja? O primeiro. Segundo motivo: dormiu quando deveria estar acordado. Versículo 46 de Lucas 22 diz: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha bem para você ver. Olha a advertência. Levanta, vamos orar. Ele não fala com quem está caído, ele não fala com quem está deitado. Desperta tu que levanta. Se mandou levantar, estava em que estágio? Deitado. Você vai ficar dormindo até quando, hein? Terceiro motivo que levou Pedro a cair. Versículo 54 está escrito: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus de... Tem muita gente que não é abençoada, porque estão seguindo Jesus de... Estão seguindo Jesus à distância. Presta atenção. Aqui diz o texto: Jesus foi preso, foi levado para o pátio lá do sumo sacerdote. Pedro estava seguindo Jesus de... Presta atenção. Aquele filme Esqueceram de Mim, eu acho que tiraram desse texto aqui, de Lucas capítulo 2.
E eu convido você, fica com o dedinho aí no 22 e vamos comigo para o capítulo 2, versículo 46. Daqui sim é que tiraram aquele filme, esqueceram de mim. 1, 2, 3, agora a nova versão. E tem muito crente assim, esqueceram de Jesus. Tem muito crente que está esquecendo de Jesus, só está lembrando de Jesus na hora que a coisa fica feia. Olha o versículo 46 do capítulo 2. 3 o quê? E 3 o quê, igreja? Dias o quê? E 3 dias depois, acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Quem foram esses? Se você ler, você vai ver que Jesus foi levado ao templo por José e Maria. Voltando de viagem, 3 dias depois, olha que pais bons esse, ó. Ô Maria, amor, cadê Jesus? Deve estar com os nossos parentes aí atrás. Deixa eu ir lá ver, amor. E lá foi a Maria. Não está com você? Não está com o nosso primo tal? Deixa eu ir lá ver. José, esquecemos o menino José, lá em Jerusalém. Que isso, Maria? Você está doido? Esquecemos Jesus. Jesus está lá atrás, ó. E diz aqui, se você ler em casa, que eles tiveram que voltar e encontraram Jesus 3 dias depois, no meio dos doutores da lei. E ainda foram repreender Jesus. Menino, você era para estar lá com a gente. Porventura vós não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai? Tem muita gente seguindo Jesus de longe. Como é que a gente faz isso? Tomamos decisões na nossa vida e vamos nos afastando de Jesus. Tomamos decisões, atitudes na nossa vida e vamos nos afastando da presença de Deus. Quando a gente procura por Jesus, Ele não está perto, deixamos Ele lá atrás. E meu irmão, não adianta buscar Ele ali, você tem que voltar lá atrás e se encontrar com Ele. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Está falando que Ele vai se achegar a mim? Quem tem que ir onde Ele está? Sou eu. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Zaqueu, desce, vem aqui onde eu estou. Eu vou para a sua casa hoje. Lucas 19. Zaqueu, espera aí que eu vou subir onde você está para a gente conversar. Foi isso que Jesus fez? Zaqueu, desce depressa. Você vai descer daí, vai vir aqui onde eu estou e eu vou com você para a sua casa. Sabe qual que é o problema? É que muitos não fazem como Zaqueu. Fala, espera aí, Jesus, que eu vou lá arrumar minha casa, vou lá varrer a casa, vou falar com a dona Zaqueia para limpar os meninos, tirar o catarrinho do narizinho deles, arrumar a casa, ajeitar as vasilhas, e depois o senhor vai. Foi isso que Zaqueu fez? Não, desceu depressa e recebeu Jesus o quê? Gostoso. Amém ou não? E quem entrou na casa de Zaqueu e fez uma faxina, pôs tudo no lugar, foi Jesus. Então não tenta, meu irmão, dar desculpinha. E eu vejo mais aqui. Que mais significa esse seguir Jesus à distância? Eu calculo que José e Maria, enquanto estava batendo o maior papão com a família, estava tudo bem, nem se lembrou de Jesus. Qual é o pai e mãe aqui que vai esquecer de um filho por 3 dias numa viagem? Mas José e Maria esqueceram Jesus 3 dias e tiveram que voltar lá no templo. Lucas 2:46. Tem muita gente viajando sem Jesus, e tem muitas pessoas que estão abandonando as melhores coisas da vida e estão achando que estão viajando e que Jesus está na viagem, e Jesus está lá atrás. Está dando para os irmãos me entender, amém ou não? Como é que significa? O que isso quer dizer com isso, pastor? Eu vou além. Você quer ver um exemplo dos nossos dias? Eu tenho um irmão meu querido, que também é pastor. Ele só me liga em que circunstância, até? Quando ele está passando algum probleminha. Ô meu irmãozinho pastor, vem cá, me socorre aqui, me ajuda. Mas quando está na boa mansa, ele me procura? José e Maria, por que eles procuraram Jesus 3 dias depois? O que levou eles se darem conta que eles já estavam viajando 3 dias e que Jesus não estava com eles? Você sabe por quê? Porque eles estavam dormindo.
Porque eles tinham uma autoconfiança. Foi Deus que falou que Ele era o Messias e que nós seríamos os tutores dele. Fica tranquila, Maria. Está aí. Ele é o Filho de Deus. Não vamos perdê-lo de vista. Ele está por aí com os primos, brincando um pouquinho. Afinal de contas, ele também é um menino. Menino precisa brincar. É, José. Então vamos viajar. Um dia. Bem, você viu, gente? Tá por aí, mulher, vamos embora. Chegar lá em casa, a gente procura por ele. 3 dias depois. Bem, cadê ele? Não tá. Não tá não. Vamos ter que voltar lá atrás. Onde foi que você deixou Jesus, irmão? Em que parte da sua vida você deixou Jesus? Em que parte da sua vida você deixou de ter intimidade com Ele? Você ora e parece que o céu está de bronze para você. Você está orando, mas você sente que a oração boa é do outro, a sua não vale. Se o fulano orar para mim, eu vou conseguir. Mas se eu orar mesmo, eu estou sem força para orar. Você deixou Jesus lá atrás. Onde foi que você deixou Jesus? Qual foi a atitude que você teve na sua vida e que Jesus ficou lá atrás? Qual foi o erro que você cometeu e você foi viajando e achava que Jesus estava com você, mas Ele diz, vivendo assim, tomando essas decisões, eu não viajo com você, eu vou ficar aqui e você pode viajar só, porque assim eu não vou. Tem um ditado popular que diz, e é um ditado muito usado, lembra onde o quê? Caiu e faz o quê? Fulano. Qual que é o ditadozinho popular? Onde a gente quebrou a botija, remendaremos então os cacos. Não dá para cair no Lindé e levantar lá no Regina. Caiu aqui, tem que levantar aqui. Jesus, eu caí aqui, mas eu estou aqui, eu quero me humilhar, eu quero me levantar, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Aí dali para lá, se você for para o Regina, você vai com Jesus. Por onde quer que você vá, Ele vai com você. Amém? Porque em Isaías 49:15 ele declarou, pode porventura uma mãe esquecer-se do filho a qual amamenta? Eu vejo aqui com Maria, pode. Mas ainda que uma mãe se esqueça do filho o qual amamenta, eu jamais me esquecerei de ti. Jesus é aquele, meu irmão, que não te perde de vista por um minuto. Ele é aquele que entra com você nos piores lugares dessa cidade. E Ele te admoesta através do Espírito Santo, te dizendo, não entra aí, não faz isso, não fala isso, não use aquilo, não tome essa decisão. Mas se você estiver dormindo, você não vai ouvir. Se você for autoconfiante, isso não vai acontecer comigo. Está dando para os irmãos me entender, amém ou não? Quarto motivo que levou Jesus, que levou Pedro à queda, está no versículo 55 de Lucas 22. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre aqueles mesmos que prenderam a Jesus e deram nele alguns caniços na cabeça, alguns tapas, que deram umas cuspidas. Agora prenderam Jesus no meio do pátio para esperar a decisão do Sinédrio. Os ímpios estavam reunidos. O que Pedro fez? Assentou aonde? Entre eles. E aqui agora é que começa o problema. Quando eu me torno um autoconfiante, quando eu durmo, quando eu sigo Jesus à distância, agora eu começo a ter más companhias comigo. Eu sou autoconfiante. Nunca vai acontecer comigo. Vai acontecer com todo mundo. Comigo não. Estou dormindo na fé. Estou dormindo sonão. E aí, tem mais. Estou seguindo ele à distância. Rapidinho, eu estou andando com pessoas erradas. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Jesus, quando estava no ventre de Maria, foi procurar por Isabel, que também estava grávida de quem? De João Batista. Amém ou não? Você já viu alguma grávida indo na casa de uma mulher que ela sabe que é estéril, que não pode dar luz,
para ir trocar a figurinha. Ai, vai ser menino. Já fiz ultrassom. O nome dele vai ser Jesus e tal. Se a outra for estéril, faz o quê? Quem tinha que estar grávida era eu. Esse filho tinha que ser meu. Essa mulher não vale nada. Esse menino tinha que ser meu. Isso tinha que ser meu. Esse homem tinha que ser meu. Essa mulher tinha que ser minha. Porque ela é o quê? Estéril. Maria foi procurar Isabel porque Isabel também estava grávida. Um crente cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, não pode procurar ímpio para manter relacionamento estreito. Não estou dizendo que você tem que viver isolado de todo mundo, mas manter relacionamento estreito com quem não tem a mesma fé que você. Me diga com quem tu andas e eu. Está na Bíblia. E eu vou citar o texto já já. Se você é uma pessoa que tem sonhos, projetos, você tem que procurar outras pessoas que também tenham sonhos e projetos, porque senão você aborta. Eu estou querendo ir para a escola, eu vou estudar. Não acho que isso nada, você já está velho. Para quê, bobo? Você já casou, você está aí, ó, sua casa, seu marido. Para quê? Para que você vai fazer isso? Aí de repente, você chega para ele e fala: olha, vou fazer um concurso aí, tem um emprego aí, 10. Trabalhar para quê, menina? Seu marido já trabalha, já ganha bem, mexe com isso não. Vai ver a vida de quem é que está te falando isso. Agora procura um otimista para você ver. Uma pessoa que tem a mesma mente de Cristo que você tem. Estou pensando em entrar em uma vaga agora, ter um emprego abençoado. Ô rapaz, vai lá, se quiser eu te ajudo a estudar. E olha, vai lá que em nome de Jesus, se você estudar, essa vaga é sua. Vai lá que eu vou orar por você, nós vamos pagar o preço, mas esse emprego é seu em nome de Jesus. Você fala: opa, então posso, recebo. Amém ou não? Então diga para quem está do seu lado, com quem você tem mantido relação estreita. Está dando para os irmãos me entender? Com quem que você está tendo relacionamento estreito, irmão? Comunga da mesma fé que você, crê no mesmo Deus que você, tem a mesma visão que você. Se não tem, pula fora. Porque Pedro caiu, porque começou a se assentar no meio de incrédulo. E há crentes da igreja que tem mais comunhão com os ímpios lá fora do que com os irmãos dele de dentro da igreja. Amizade lá fora, beleza. Chega na igreja, é um mudo. Não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém. Se cumprimenta, cumprimenta assim. O irmão vem lá, ele está vindo. Paz do Senhor. É assim ou não? Ou então vai pegar na mão, né? Vai pegar na mão? Irmão, a paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. Amém. Deus abençoe. Mas quando é com ímpio lá fora, pula até no colo. Ai. Não é assim? Mas com o irmãozinho da igreja, que está lá orando por ele, intercedendo com ele, sofrendo com ele, indiferença. Mas com ímpio lá fora, se assenta na mesa e come. E olha bem, Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, ele vai declarar: aquele que dizendo se irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, com esse nem ainda comais. O que ele estava dizendo? Se alguém está falando que é irmãozinho, ou está falando para os da igreja, e é mentiroso, é avarento, é idólatra, é maldizente, não tem relacionamento estreito com ele também não. Porque tem gente assim na igreja. Agora, como é que é o homem que não quer cair como Pedro caiu? Vive com gente pior? É isso, irmãos? Quem quer vencer na vida ou anda com pessoas iguais ou acima. Embaixo, só para ir lá e pegar e falar: vem para cá em nome de Jesus. Amém? O salmista declara no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que Pedro fez? Se assentou no meio dos incrédulos. O
Por que o salmista está falando? Que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios. Porque ímpio não tem conselho bom para te dar. Te traiu? Trai ele. Fez isso com você? Faz com ela também. É assim ou não é? Mas as nossas armas são diferentes. Por isso que Jesus está falando: feliz é o homem que não anda num conselho de ímpio, nem se detém no caminho de um pecador. O que é se deter? Em ver um pecador de lá, um que tem uma vida devassa, afastada de Deus, e eu estou indo? Não está falando, não cumprimente. Não está falando, salde ele. Mas se eu não tomar cuidado, o texto diz: se você para com alguém no caminho, daqui a pouquinho você já está sentado trocando ideia com ele. Então, bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes a sua lei está onde? No Senhor. Mas antes, diz o salmista, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Vira para quem está do teu lado e pergunta: quer ser próspero? Quer ser abençoado? Qual que é a sua resposta? Amém ou não? Para quem quer ser próspero, abençoado, esse amém aí está muito fraco. Quer ser próspero, abençoado, amém ou não? A sequência do salmo diz que o homem que faz essas coisas, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto esse homem fizer, prosperará. Sabe o que o salmista está dizendo? O homem que tem prazer nessa palavra, o homem que se desvia do caminho do pecador e que não se assenta na roda do escarnecedor, o dia que vier sequidão, o dia que tiver morte para todo lugar, na casa dele vai ter vida, na casa dele vai ter fruto, as folhas lá não vão murchar, e tudo que esse homem tocar vira bênção. Mas para quem tem prazer, para quem está meditando nessa palavra, para quem se entrega ao Senhor. Mas a sequência do salmo diz que os ímpios não são assim. São como a moinha. Moinha é o que? A palha que o vento assopra. Por isso os ímpios não vão prevalecer na congregação dos santos, porque o caminho do ímpio o Senhor conhece, mas o caminho do justo, diz a palavra, prosperará. Eu não vim aqui dar fórmula para ninguém: vem para cá que você vai ser próspero. Não! Seja fiel à palavra de Deus e Ele vai te prosperar. E olha, quando eu falo que Deus vai te prosperar, não é porque Deus vai pegar os seus 350 e vai fazer você ganhar 6 mil reais por mês. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você que você vai fazer coisas com 350 reais que quem ganha 6 mil não vai fazer. É isso que eu quero que você entenda. Por que Pedro caiu? Começou a manter relação estreita com ímpio. Agora presta atenção. Quinto lugar, versículo 57. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. E ele vai fazer pior. Presta atenção. Quando a gente se torna autoconfiante, quando a gente dorme, quando seguimos Jesus à distância, quando nos assentamos no meio de incrédulo, o nosso próximo passo é ter vergonha do nome de Jesus. Pedro negou Jesus com praga, praguejando. Eu não conheço esse miserável não. Tomara que ele se ferre mesmo, que crucifique ele lá para ele largar de ser trouxa. É isso que Pedro estava falando. Onde que está escrito isso, pastor? Fica com o dedinho aí em Lucas 22 e vamos comigo para Marcos capítulo 14, versículo 71. Evangelho de Marcos 14, 71. Chegaram lá, amém ou não? Vamos pegar o contexto do versículo 70, que diz assim:
Mas ele outra vez negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também és tu o quê? Galileu. Ele, porém, começou a praguear. O que é jogar praga? Tomara que o filho da vizinha toma bomba. Tomara que o filho da vizinha perca o emprego. Tomara que o fulano de tal bata o carro pelo largar de ser bobo. Tomara que roubem o carro dele pelo largar de ser trouxa. Tomara que crucifique ele mesmo pelo largar de ser bobo. É isso ou não que está escrito aqui? Começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Não conheço esse cara. Como é que a gente faz isso hoje? Se assenta no meio de ímpios, de libertinos, e de repente começa a sair uma piadinha de Jesus. Aí você, que é o crente da turma, que deveria ser o exemplo, para não ficar fora dos colegas, conta piadinha de Jesus também. E conta piadinha suja. E quando você está assustando, quando você se despertar, você já está caído, ó, há muito tempo. As más companhias corrompem os bons costumes. Está lá em Provérbios. As más companhias vão corromper os bons costumes. Salomão falou e ele sabia o que ele estava dizendo. Então eu estou vendo aqui. Ele negou a Cristo com juramento. Eu juro que não conheço esse homem. Tem gente que, se está na escola, no local de trabalho, na rua, e vê um irmão da igreja e passa e fala: a paz do Senhor, meu irmão. Ele, se tiver com os amigos ímpios, o que ele falou? Ele te cumprimentou você? Eu nem conheço. Se estiver no meio das amigas e passa o pastor perto: ai, Jesus, segue o pastor lá, Senhor, não deixa o pastor me ver aqui não, meu Deus. Nós vamos descobrir que eu sou crente, vão ficar gozando a minha cara, Senhor. Ai, Jesus, tem misericórdia. Aí o pastor passa e fala: a paz do Senhor, meu irmão. Quando é assim, a gente tem que atravessar a rua, chegar pertinho do cidadão e falar: a paz do Senhor, meu irmão. Porque se for de longe, ele paz e amor. Para não ficar mal com os amigos. Prefere ficar bem com os amigos e mal com Jesus. Mas o que está escrito: aquele que se envergonhar do meu nome, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Os seus amigos não têm vergonha de se drogar. Os teus amigos não têm vergonha de se prostituir, de fazer safadeza e coisa errada. Por que você vai ter vergonha de servir a seu Deus? Se eles te gozam a cara, não são seus amigos? Porque se fossem, respeitariam a sua posição. Amém ou não? Já disse isso aqui. Uma jovem da igreja me perguntou: pastor, vou fazer uma festa lá em casa, faço isso ou não faço? Eu falei o seguinte: filha, você não está fazendo festa para os seus amigos. A festa é sua. Você só está convidando eles para participar com você. E quando você convida pessoas para participar da sua festa, elas só podem comer aquilo que você põe na mesa. Se elas quiserem comer outra coisa, que vão comer na rua ou na casa delas. Porque quando a gente faz festa para os outros, você viu o garçom, só passava com a bandeja lá em cima, mas coxinha, ó, desse tamanhozinho, dava nem para tupir o buraco do dente. E o refrigerante era o SM, aquela porcaria, estava quente ainda. É por isso que a gente tem que fazer festa para a gente. Eu estou te convidando para se alegrar comigo. E quando eu convido, vai comer o que eu ponho na mesa. Deu para os irmãos entender isso? Amém ou não? Mas quando a gente está no meio de ímpio, começamos a fazer o mesmo que eles fazem e começamos a achar que é tudo normal. Você está sendo muito radical, irmão. Você está sendo radical. Que isso? Deus é amor. Deus é amor, irmão. Ele não vai te cobrar por isso. Ah, não vai não? É pecado de morte. Não só quem pratica, mas quem consente. Romanos 1,32. Vai morrer? Não é só quem está praticando. Se eu consinto,
estou no mesmo barco. E hoje não estamos morrendo mortes físicas, mas tem igrejas cheias de defuntos espirituais sentados nos bancos que não sentem a presença mais de Deus, porque tem mais relação com o ímpio lá fora do que com os irmãos da igreja. Tem pessoas que sentam no banco gelado e saem congelados depois do culto e falam: pastor estava frio, o louvor não estava bom. O seu problema é você mesmo, é você que tem se afastado da presença de Deus, é você que está tendo mais relacionamento com os de fora do que com os de casa. Você vai cair, você não vai ficar em pé. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos aconselha, 1 Coríntios 10, 12: aquele que está de pé, ore para que não caia. Você está de pé, meu irmão? Então toma cuidado, vai orar, paga um preço, jejua, busca poder de Deus para a sua vida, senão você vai ficar prostrado no deserto dessa vida. Último ponto, e eu vou encerrar aqui. Qual foi o primeiro motivo que levou Pedro a cair, igreja? Qual foi o segundo passo que levou Pedro a cair? Dormiu quando deveria estar fazendo o quê? Vigiando. Terceiro motivo que levou Pedro a cair: seguiu Jesus de... Quarto motivo que levou Pedro a cair: se assentou no meio de quem? De incrédulos. Quinto motivo que levou Pedro a cair: se envergonhou do nome de Jesus. Não vou falar de Jesus agora não, está vindo fulano ali, ele é muito importante. Vou falar não. Está vindo aquela minha vizinha, aquela vizinha é uma praga. Para o assunto de Jesus aí, que senão essa mulher não dá sossego. Porque tudo para ela é meter o pau nos crentes. Se ela descobrir que eu sou crente, ai Jesus. Quem tiver vergonha, ele vai ter vergonha. Sétimo ponto. Eu disse aqui no início do estudo que quando a gente olha para a vida de Pedro, a primeira coisa que vem na nossa mente é: ele negou Jesus 3 vezes. Ele caiu aí, pastor, quando ele falou que negou Jesus. Olha, Pedro, Jesus falou para ele: antes que o galo cante, por 3 vezes me negará. Que isso, Senhor? Estou pronto para ir para a prisão ou para a morte com o Senhor. Toma cuidado com quem anda dando tapinha nas suas costas e fala: ó, conta comigo, hein? Eu entro com você até onde der nesse trem aí. Vamos lá. É o primeiro que pula fora do barco. É ou não é? Aquele que fala: não, conta comigo, vou lá com você. A hora que o barquinho começa a entrar água, em vez dele pegar a canequinha para ajudar a tirar, ele pega um coletezinho salva-vida e pula. Mas Jesus é aquele que fica quando todos os outros se vão. Agora presta atenção. Por que Pedro se tornou autoconfiante? Por que Pedro dormiu quando deveria estar vigiando? Por que Pedro seguiu Jesus de longe? Por que Pedro se assentou no meio de incrédulo? Por que Pedro negou Jesus com um monte de juramento? A resposta está no versículo de Lucas 22, a partir do 31, que diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te, vamos falar bem forte, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro andou sobre o mar. Pedro viu a Talita, filha de Jairo, ser ressuscitada. Pedro viu Jesus nas 2 multiplicações de pães. Pedro viu Jesus chamar Lázaro para fora do túmulo. Pedro participou de tudo, mas Pedro ainda não havia se convertido. Pedro se convenceu que Jesus era o caminho, ele se convenceu que Jesus era a verdade e a vida, mas ele ainda não tinha aceitado a Jesus. Por isso ele falou: Pedro, Satanás hoje me pediu para peneirar a sua vida, mas eu roguei ao Pai por você, Pedro. Eu pedi ao Pai, Pedro, para te fortalecer, para não deixar você desfalecer. Quando você se converter, vai e ganha seus irmãos. O que significa isso? Agora presta atenção. Pedro sabia que Satanás já tinha ido lá no céu e falado: olha, eu quero dar uma peneirada na vida desse cidadão aí. Pedro sabia, igreja? O que significa isso? Você está aqui hoje no culto,
às 20h50? Quantos livramentos que Deus te deu hoje que você nem sabe? Uma rua que você ia entrar, você falou, cismei, não vou passar por essa rua, vou passar por essa. Não é cisma não, era Jesus falando ao teu coração pelo Espírito Santo, não vá por essa rua. Você nem sabia, mas se você tivesse ido, você ia tomar uma bala perdida, você ia ser atropelado, assaltado. Tem livramentos que quando nós chegarmos lá no céu, que vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aí que nós vamos pular mesmo, rolar. Quem tem problema de joanete, tendinite, espinhela caída, anda assim na igreja, lá no céu vão ser os que mais vão pular e dar glória a Deus e aleluia. Você sabe por quê? Porque quando chegar lá no céu, Deus vai passar o filminho da sua vida e falar, olha o tanto de coisa que eu te livrei. Você lembra esse dia aqui, ó? Esse dia aqui você ia morrer. Satanás armou plano para tirar a sua vida, mas eu não deixei. Vocês estão me entendendo, amém ou não? Por que Pedro fez esse monte de besteira? Porque ainda não era convertido. O que é conversão? Mudança radical de vida. Andar na contramão do mundo. Por isso, na Epístola de João 2,15 diz, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se o amor de Deus não estiver em você, a proteção dele também não vai estar. O que é mundo? Sistema corrompido pelo pecado. Agora, falamos da queda. Quando você se lembra de uma pessoa, você só se lembra das besteiras que ela faz. Você conhece fulano? Como conheço aquela peça? Não é assim? Agora vamos falar da restauração de Pedro. Porque a gente só falou que Pedro caiu. Nós só falamos das besteiras que Pedro fez. E a restauração dele, como é que foi? Amém ou não? Agora presta atenção comigo. Olha o versículo 62 de Lucas 22, 62. Então Pedro, saindo dali, fez o quê? Chorou amarga. O que significa isso? Coração quebrantado. Chorou. Traí meu mestre. Pedro chorou amargamente. Sabe qual que é o problema de muita gente? De não ser uma bênção na igreja? É porque elas acham que Deus é igualzinho a elas. Pastor, não entendi, eu vou explicar. Tem muita gente na igreja que não é abençoada porque acha que Deus é igual a ela. Ela erra, peca e não se acha merecedora de perdão, porque ela não consegue perdoar. As pessoas pisam na bola com ela, ela não perdoa, ela guarda aquilo lá no fundo. Eu te perdoo. Daqui uns dias você me paga, miserável. Não é assim? Você me perdoa? Perdoa. Mas vacila comigo pra você ver. Vou te atropelar 1000. É assim ou não é? E aí quando ela faz uma besteira, ela não tem coragem nem de pedir perdão para Deus, porque ela acha que Deus é igual a ela. Você sabe o que é a palavra acaris no grego? Favor imerecido, graça. Agora vamos todo mundo para me encerrar para o Evangelho de João, capítulo 21. É aí na frente, é o próximo livro. Evangelho de João, capítulo 21. Quantas vezes, igreja, Pedro negou a Jesus? Quantas? Está fraco. Quantas vezes, igreja, Pedro negou a Jesus? Agora vamos ver. Diga para quem está do seu lado assim, meu irmão, a bênção quebra a maldição. Você crê nisso? A bênção é muito maior que a maldição. Vamos versículo 15. João 21, 15 diz: Pedro é interrogado, diz o subtítulo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu o quê? Sim, Senhor, tu sabes que ti. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus:
pastorei as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: se tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro declarou que amava Jesus? Jesus estava quebrando naquele momento a maldição na vida de Pedro. O problema dos seres humanos é que elas nunca olham o lado bom das pessoas, mas pega sempre o lado mau, o lado ruim. Todo mundo só lembra que Pedro o negou por 3 vezes, mas ninguém fala que Jesus fez Pedro abrir os lábios e por 3 vezes também dizer: Senhor, eu te amo. Agora tem um detalhe aqui nesse negócio, e aqui agora é a revelação de Deus para o seu coração. Eu vou finalizar nisso que eu vou dizer. Talvez você não está viajando nessa mensagem, mas presta atenção nesse final. Quando Jesus pergunta para ele 3 vezes, Jesus faz um trocadilho de algumas palavras gregas. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas com amor ágape ou amor filial? O que é amor ágape, pastor? Amor ágape é o amor de Deus, é amor profundo, é o amor de alguém que dá a sua vida por aquele a quem ama, e até por aqueles que não lhe amam. É João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, a fim de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu Filho por bons, maus, ladrões, prostituta, todos. Isso é amor, porque tem gente que só ama quem lhe ama. Amém ou não? Então Jesus falou: Pedro, você me ama com amor ágape, com amor profundo, ou com amor filéu, amor de pai para filho? E Pedro falou: Senhor, eu te amo como um pai ama um filho. E Jesus perguntou então de novo: Pedro, você me ama com amor ágape, ou você me ama com amor filho? E Pedro, pela segunda vez: Senhor, eu te amo com amor filho. Então Jesus pergunta a terceira vez: Pedro, é ágape ou é filho? Senhor, eu estou triste, porque diz o texto que Pedro entristeceu. Eu estou triste, Senhor, porque eu queria te amar com amor profundo, mas eu não consigo. Aí o que Jesus falou? Olha, Pedro, como você está confessando para mim que não consegue me amar nessa proporção, eu vou te ensinar a me amar, Pedro, nessa proporção. Eu vou te ensinar, Pedro, porque você está confessando para mim que não pode. O que eu estou querendo mostrar para você ali, meu irmão? Que Jesus quer que você confesse para Ele nessa noite: Senhor, eu queria te servir mais, eu queria estar mais presente na tua casa, eu queria consagrar mais, eu queria, Senhor, orar mais, mas eu não estou tendo força. Eu começo a orar, minha mente distrai. Eu começo a falar contigo, eu lembro da escola. Eu começo a orar, Senhor, e o meu pensamento volta porque eu tenho que fazer amanhã. Senhor, eu quero orar, mas eu não estou conseguindo. Então Jesus vai falar: olha, como você está confessando que não pode, Pedro, eu vou te ensinar, Pedro, a me amar com amor profundo, com amor ágape. Amor filéu eu não quero, Pedro, porque pai mata filho, filho mata pai, pai trai filho, filho trai pai. Mas o amor ágape não, Pedro. Eu vou te ensinar a me amar com amor ágape, porque o amor ágape não permite a traição, mas o amor ágape se coloca na posição do outro e fala: eu morro por você, eu vou morrer por você. A igreja está me entendendo, amém ou não? É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Vamos louvar o Senhor.